Meu nome é Robert Mitchell. Tenho 57 anos e fui coordenador de busca e resgate no norte da Califórnia durante um dos períodos mais sombrios da história do nosso estado. Quando um Bigfoot me guiou até uma caverna contendo os pertences de 12 crianças desaparecidas no verão de 1974, percebi que essas criaturas não eram os monstros que pensávamos que eram. Eles estavam tentando nos ajudar. O que descobri naquelas matas mudou tudo o que eu acreditava sobre os desaparecimentos que assombravam nossa comunidade há anos. Esta é a história que mantive em segredo por décadas, mas é hora da verdade vir à tona. O verão de 1974 deveria ter sido como qualquer outro no condado de Humboldt, Califórnia. As florestas de sequoias se estendiam sem fim. Turistas lotavam para ver as árvores gigantes e os moradores locais cuidavam de seus negócios nas pequenas cidades madeireiras espalhadas pela região. Mas aquele verão se tornou um pesadelo que nossa comunidade jamais esqueceria. Começou no dia 3 de junho, quando Jenny Patterson, de 8 anos, desapareceu do acampamento de sua família no Prairie Creek Redwoods State Park. Seus pais estavam preparando o jantar enquanto Jenny e seu irmão Danny, de 10 anos, brincavam perto da barraca bem à vista. Sua mãe, Susan, se afastou por talvez 2 minutos para pegar algo em sua station wagon e quando olhou para trás, Jenny havia sumido. Danny disse que sua irmã estava ali em um momento e no outro simplesmente não estava mais. Nenhum grito, nenhuma luta, nenhum som. Simplesmente desapareceu, como se tivesse sido arrancada da existência. A busca começou imediatamente. Como coordenador local de busca e resgate, reuni todos os voluntários disponíveis em poucas horas. Tínhamos 70 pessoas vasculhando aquela floresta até o anoitecer. Guardas florestais, policiais, bombeiros voluntários, campistas experientes, até madeireiros locais que conheciam aquelas matas melhor do que ninguém. Procuramos em círculos cada vez maiores a partir do acampamento. Usamos cães farejadores, chamamos o nome dela até nossas vozes ficarem roucas. Não encontramos nada. Nenhuma pegada, nenhum pedaço de roupa rasgada, nenhum fio de cabelo, nenhum vestígio de Jenny Patterson em lugar nenhum. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado nas antigas sequoias. Seus pais estavam devastados, completamente destruídos. O olhar nos olhos de Susan Patterson me assombrou por semanas. 2 semanas depois, em 17 de junho, aconteceu de novo. Marcos Duca, de 12 anos, desapareceu de um acampamento dos escoteiros perto de Oric. Ele tinha ido buscar lenha com outros 3 escoteiros. Permaneceu ao alcance da voz do acampamento e nunca mais voltou. Os outros meninos disseram que o ouviram chamando, que tinha encontrado um bom galho caído. E então silêncio. Quando foram verificar 30 segundos depois, ele havia sumido. Até o final de julho, 5 crianças haviam desaparecido de vários locais nas florestas do condado de Humboldt. Todas entre 7 e 13 anos, todas levadas em plena luz do dia ou no início da noite, todas sem testemunhas, sem sons de luta, sem nenhuma evidência deixada para trás. O FBI se envolveu. A Polícia Estadual inundou a área. Equipes de notícias de São Francisco e Los Angeles desceram sobre nossas cidades pacatas. Os pais pararam de deixar seus filhos brincarem lá fora. Os acampamentos esvaziaram. O turismo morreu da noite para o dia. E uma nuvem escura de medo se instalou no norte da Califórnia como o nevoeiro que sobe do Pacífico. Eu estava trabalhando 20 horas por dia, coordenando equipes de busca, seguindo pistas que não levavam a lugar nenhum, entrevistando testemunhas que não tinham nada útil para nos dizer. A pressão era esmagadora. Cada dia sem respostas, cada busca que terminava em vazio parecia um fracasso pessoal. Minha esposa Margaret mal me via naquele verão. Quando eu chegava em casa, em nossa pequena casa em Arcata,
Eu desabava na cama por algumas horas antes de sair novamente. As teorias se multiplicaram. Um predador em série, diziam as pessoas. Uma quadrilha de sequestradores. Atividade de cultos. Havia rumores de comunidades escondidas no fundo das florestas. Ouvia as teorias sobre o Bigfoot também. Claro, o norte da Califórnia era terra de Sasquatch e sempre havia locais que culpavam todas as ocorrências estranhas pela criatura lendária. Eu trabalhava nessas florestas há 15 anos e nunca tinha visto nada que me convencesse de que o Bigfoot era real. Isso mudou em 12 de agosto de 1974. Acabávamos de receber o relato de outra criança desaparecida. Emma Rodrigues, de 9 anos, desapareceu de uma área de piquenique familiar perto do rio Klamath. Era o 6º desaparecimento em pouco mais de 2 meses e a comunidade estava chegando ao limite. Civis armados estavam organizando suas próprias equipes de busca. Havia conversas sobre justiça com as próprias mãos. A situação estava saindo do controle. Eu estava liderando uma equipe de busca no fundo da floresta a leste, de onde Emma havia desaparecido. Comigo estavam 4 buscadores experientes. Bill Kowalski, um madeireiro na casa dos 40. Sarah Chen, uma guarda florestal na casa dos 30, com habilidades excepcionais de rastreamento. Pete Morrison, um fuzileiro naval aposentado na casa dos 50. E Linda Reis, uma professora local na casa dos 20 e poucos anos que conhecia a área de anos de caminhadas. Estávamos procurando há horas, movendo-nos em padrão de grade através da floresta densa, chamando o nome de Emma, procurando qualquer sinal dela. Sarah chamou, agachada perto da base de uma sequoia maciça. Encontrei algo, pegadas, mas são estranhas. Muito grandes para uma criança, mas o padrão de movimento sugere alguém carregando algo pesado. As pegadas eram de fato incomuns, mais largas que pegadas humanas normais e mais profundas de um lado, como se quem as fez estivesse carregando peso de forma desigual. Elas levavam para o fundo da floresta, longe de qualquer trilha estabelecida. Seguimos com cuidado, eu disse, tirando meu rádio. Bill transmitiu para a base enquanto começávamos a seguir a trilha. As pegadas nos levaram por uma vegetação cada vez mais densa para uma parte da floresta que claramente via pouco tráfego humano. Caminhamos por talvez 20 minutos, movendo-nos devagar, com cuidado, tentando ficar em silêncio enquanto ainda chamávamos o nome de Emma periodicamente. Então, Sarah parou de repente, levantando a mão para silêncio. Todos nós congelamos. No começo, eu não ouvi nada além dos sons usuais da floresta. Então eu ouvi a voz de uma criança, fraca, mas inconfundível, em algum lugar à nossa frente. Emma, chamei. Emma Rodrigues, você pode me ouvir? A voz veio novamente, mais clara desta vez. Socorro, alguém me ajude. Movemo-nos mais rápido agora, a cautela dando lugar à urgência. Empurramos por samambaias grossas e arbustos de frutas vermelhas e rompemos em uma pequena clareira. E o que vimos fez todos nós pararmos subitamente. Emma Rodrigues estava sentada contra o tronco de uma sequoia caída, suas roupas sujas e rasgadas, seu rosto marcado por lágrimas. Mas ela estava viva, consciente, bem. Mas não foi isso que nos fez congelar. O que nos fez congelar foi o que estava entre nós e Emma. Era facilmente com mais de 2 metros de altura, coberto de pelos castanho avermelhados escuros, que pareciam absorver a luz fraca da floresta, ombros maciços, braços que desciam até os joelhos, um rosto que era simultaneamente humano e totalmente alienígena, um Bigfoot. Um Bigfoot real e vivo estava ali. E enquanto olhávamos em absoluto choque, ele fez algo que eu nunca esperei. Ele se afastou, saindo deliberadamente do caminho, e gesticulou com uma mão enorme em direção a Emma, como se a apresentasse a nós. Não atirem, eu disse rapidamente, embora nenhum de nós tivesse sacado armas.
Estávamos muito chocados para fazer qualquer coisa. A criatura emitiu um som grave e borbulhante, não ameaçador, quase gentil. Então se virou e caminhou para a floresta, movendo-se com uma graça surpreendente para algo tão massivo. Em segundos, desapareceu na densa vegetação. Corremos para Emma, verificando se havia ferimentos. Ela estava desidratada, arranhada, aterrorizada, mas fora isso, ilesa. "Você está bem?" Perguntei, envolvendo-a em meu casaco. Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. "O homem peludo grande", ela sussurrou. "Ele me manteve segura, ele me deu água, ele me protegeu dos homens maus." "Que homens maus?" Pete perguntou, imediatamente alerta. Emma apontou para o fundo da floresta. "Os que nos levaram. Há mais crianças. O homem peludo grande me mostrou onde elas estão." Meu sangue gelou. "Quantas mais crianças, Emma?" Ela levantou as duas mãos, dedos abertos. "Este tanto, talvez mais, em uma caverna. O homem peludo grande me levou para longe dos homens maus, mas as outras crianças ainda estão lá." Eu chamei por reforços imediatamente pelo rádio, dando nossas coordenadas e solicitando a presença do FBI. Então olhei para minha equipe. "Precisamos encontrar aquela caverna. Emma, você pode nos mostrar onde?" Ela assentiu, ainda tremendo. "O homem peludo grande me levou parte do caminho. Eu consigo encontrar de novo." Com Emma nos guiando, avançamos para o fundo da floresta. O terreno ficou mais acidentado, a vegetação mais densa. Escalamos troncos caídos e empurramos através de samambaias densas. Depois de cerca de 40 minutos, Emma parou e apontou para um afloramento rochoso mal visível entre as árvores. "Ali é onde a caverna fica." Aproximamo-nos com cautela. A entrada da caverna estava escondida atrás de uma cortina de raízes pendentes e vegetação. Era grande o suficiente para uma pessoa entrar, mas você nunca a veria, a menos que soubesse exatamente onde procurar. Tirei minha lanterna e varri o feixe para dentro. A caverna se estendia por cerca de 6 metros, e meu coração quase parou com o que vi. Mochilas, roupas, sapatos, pertences pessoais espalhados pelo espaço. Reconheci alguns itens dos casos de crianças desaparecidas. A mochila rosa de Jenny Patterson com o pet de unicórnio. O manual dos escoteiros de Marcos Duca, um boné de beisebol que pertencia a outra criança desaparecida. Era isso. Era onde elas haviam sido mantidas. Mas a caverna estava vazia agora. Nenhuma criança. "Eles as moveram", disse Bill sombriamente. "Recentemente também. Algumas dessas coisas ainda estão secas. Não estão aqui há muito tempo." Sarah estava examinando o chão perto da entrada da caverna. Vários pares de pegadas adultas, pegadas de botas, com sulcos pesados e rastros de veículos saindo por aquela clareira. Ela apontou para um caminho mal visível que parecia ter sido usado por um ATV ou um caminhão pequeno. Antes que pudéssemos investigar mais, ouvi aquele som borbulhante novamente. O Bigfoot emergiu das árvores a cerca de 30 metros de distância. Desta vez, não estava sozinho. Mais 2 criaturas estavam com ele, uma ligeiramente menor, outra ainda maior. Eles não estavam se aproximando de nós, apenas observando. Então o primeiro, o que protegeu Emma, levantou o braço e apontou para o norte, para o fundo da floresta. Ele emitiu aquele som borbulhante novamente, mais insistente desta vez. "Acho que ele quer que a gente siga", disse Sarah baixinho. "Ele está tentando nos mostrar algo mais." Seguimos à distância, mantendo contato visual com as criaturas, mas mantendo nosso espaço. Eles se moviam pela floresta com propósito, nos guiando por uma rota que evitava as trilhas principais. Depois de cerca de 1 hora de caminhada, ouvimos vozes de crianças. O Bigfoot parou e se agachou, gesticulando para ficarmos em silêncio. Rastejamos para frente até podermos ver através das árvores para um pequeno vale.
Lá, em um acampamento improvisado, estavam as crianças desaparecidas. Todas elas. 12 crianças com idades entre 7 e 13 anos, sentadas em torno de uma área coberta que havia sido montada com lonas e equipamentos de camping. Mas elas não estavam sozinhas. 4 homens em roupas escuras se moviam pelo acampamento, claramente guardas. Eles estavam armados, carregando rifles e tinham uma postura profissional de militares ou contratados de segurança. Chamei imediatamente o FBI e a Polícia Estadual pelo rádio, dando as coordenadas e descrevendo a situação como um cenário de resgate de reféns. Fomos ordenados a manter a vigilância e esperar pelas equipes táticas. A espera foi agonizante. Cada minuto parecia uma hora, enquanto observávamos aqueles homens armados patrulhando as crianças assustadas. Mas enquanto observávamos, um dos homens agarrou uma menina bruscamente pelo braço, puxando-a para cima, e ela gritou de dor. Seu grito ecoou pelas árvores e algo em mim quebrou. Eu estava prestes a quebrar o protocolo e intervir quando o Bigfoot agiu. O maior deles se ergueu à sua altura total, facilmente com quase 3 metros de altura, e soltou um rugido que ecoou pelo vale como um trovão. O som era tão poderoso que eu o senti no meu peito. Os homens se viraram, rifles em punho, olhando em choque para a criatura maciça. Então, os outros 2 Bigfoot emergiram de posições diferentes, formando um triângulo ao redor do acampamento. As crianças os viram e, em vez de gritar de medo, correram em direção às criaturas. Os Bigfoot se posicionaram entre as crianças e os homens armados, criando uma barreira viva. Um dos homens disparou seu rifle, mas o tiro saiu pela culatra, seja por medo ou por erro intencional. Não consegui dizer. O maior Bigfoot avançou com uma velocidade aterrorizante, cobrindo a distância em segundos. Ele agarrou o rifle do homem e literalmente o quebrou ao meio como um graveto. Depois, empurrou o homem para trás. Ele caiu com força e não se levantou. Os outros homens largaram suas armas e fugiram. Quando chegamos ao acampamento com as equipes táticas do FBI, chegando minutos depois, a situação estava segura. As crianças estavam salvas, encolhidas juntas, mas ilesas. Os Bigfoot haviam desaparecido de volta para a floresta tão silenciosamente quanto vieram. A investigação que se seguiu revelou algo que virou notícia nacional, embora a verdade completa nunca tenha vindo à tona. Os homens faziam parte de uma operação de tráfico que visava crianças em áreas remotas. Eles estavam mantendo as crianças, planejando levá-las para fora do estado. A operação era maior do que qualquer um havia suspeitado, com conexões com redes do crime organizado. Mas os relatórios oficiais nunca mencionaram o Bigfoot. Nunca mencionaram as criaturas que realmente salvaram aquelas crianças, que as protegeram e nos guiaram até elas. Os agentes do FBI que chegaram viram as evidências, viram o testemunho das crianças, mas a decisão foi tomada em um nível mais alto para manter essa parte classificada. Fui informado de forma inequívoca que qualquer menção ao Bigfoot seria considerada uma violação da segurança nacional e que eu seria processado se falasse sobre isso. As crianças foram reunidas com suas famílias. Os conselheiros de trauma trabalharam com elas por meses. Algumas das crianças falavam sobre os homens peludos grandes que as mantiveram seguras, mas os adultos descartaram isso como confusão ou imaginação. Somente aqueles de nós que estavam lá sabiam a verdade. Por anos, fiquei em silêncio. Continuei meu trabalho em busca e resgate, me aposentei eventualmente e tentei viver uma vida normal. Mas nunca esqueci o que vi naquelas matas. Nunca esqueci como aquelas criaturas, aquelas que chamamos de monstros em nossas histórias de fogueira, mostraram mais humanidade do que os humanos reais envolvidos. 3 anos depois, voltei àquela caverna sozinho. Deixei uma oferenda, frutas e carne seca, o tipo de coisa que você deixaria para um animal selvagem, mas oferecida com respeito, com gratidão.
Na manhã seguinte, quando voltei, havia sumido. Em seu lugar havia uma pequena pedra esculpida, lisa e deliberadamente moldada. Eu a mantenho em minha mesa até hoje. Um lembrete de que os verdadeiros monstros não são os que se escondem na floresta, são aqueles que se parecem conosco. Estou compartilhando esta história agora porque sou velho o suficiente para não me importar mais com as consequências. Aquelas crianças são adultas agora, com famílias próprias. O mundo mudou. E talvez, apenas talvez, seja hora de pararmos de ver tudo o que é desconhecido como algo a temer ou destruir. O Bigfoot naquelas florestas de sequoias salvou a vida de 12 crianças no verão de 1974. Eles mostraram compaixão, inteligência e coragem. Eles merecem ser lembrados não como monstros, mas como os guardiões que realmente são. E em algum lugar naquelas antigas sequoias, acredito que eles ainda estão lá, ainda observando, ainda protegendo a floresta e todos nela.